te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão no livro de Provérbios, capítulo 19. Não se esqueça de compartilhar o vídeo agora ou mesmo depois do encerramento desse vídeo, tá bom? Para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. Não esqueça de dar o seu like, deixar o seu joinha, ativar o sininho, se inscrever se ainda não é inscrito, ou então incentivar outros a que façam o mesmo, tá bom? Provérbios capítulo 19, então, contém palavras sábias e ensinamentos sobre vários tópicos, como riqueza, justiça e relacionamentos. Então, esse capítulo nos ensina a valorizar a honestidade e a integridade, a evitar a ganância e o materialismo, a buscar a justiça, a estar abertos à correção e à disciplina, e a valorizar os nossos relacionamentos com os membros da família. Então, ele nos encoraja, né, Provérbios aqui, a cultivar a sabedoria e a buscar viver bem, uma vida que realmente agrade a Deus. Tá? É sobre isso que ele fala, então, aqui no capítulo 19, que nós vamos começar a ler e a refletir sobre o texto. Então, ele começa dizendo aí o seguinte: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Nós vivemos num mundo onde a ausência da integridade, né, da retidão, da honestidade, enfiou a sua alcunha maldita em todas as áreas, no comércio, na indústria e até mesmo dentro das igrejas. As famílias estão sendo assoladas por essa crise de integridade. As pessoas valorizam mais o ter do que o ser. Coisas valem mais do que pessoas. E a integridade, na verdade, ela vale mais do que o dinheiro, né? O caráter é mais importante do que o desempenho. O que somos vale mais do que o que temos. Então, por isso que ele começa a dizer e a falar justamente sobre essa questão de que o melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo, tá? Então, essa integridade é algo extremamente necessário para o nosso viver diário, ok? Essa retidão. Integridade vem de inteiro, é algo que não precisa ser justificado, que não precisa ser acrescentado ou tirado, tá? E as pessoas, como dissemos, estão dando mais valor àquilo que tem do que àquilo que se é. E nós precisamos, então, tomar cuidado com isso, porque o que nós somos vale muito mais do que o que nós temos. E é sobre isso que ele vai falar em todo o livro de Provérbios, capítulo 19, muitas vezes comparando a justiça aqui com a injustiça, falando sobre a integridade, sobre a retidão e sobre todas essas situações, tá? Então, não se esqueça disso em nenhum momento, ok? Muito bem. O que nós temos então aqui é justamente Salomão falando de uma forma muito apropriada. E no versículo 2 ele diz: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Há um ditado popular que diz que o apressado ele come cru, né? Então, entrar num negócio sem avaliar as oportunidades, né, e os riscos é justamente pavimentar o caminho do fracasso. Mas investir, né, o melhor do seu tempo no planejamento é sinal de prudência, porque a pressa ela é inimiga justamente da perfeição. Alguém disse que o tempo gasto em amolar o machado não é de modo algum perdido.
Porque tentar cortar uma árvore com o machado sem estar amolado, né, é perda de tempo e de energia. Então não se esqueça disso. Amole primeiro o machado, tá? Versículo 3. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Deus não é parceiro das nossas loucuras. O tolo, ele faz suas loucuras e depois se ira contra Deus, né? Ao receber a justa recompensa das suas más obras, eles colocam a culpa em Deus por causa disso. E essa atitude é a mais consumada tolice que possa imaginar. É querer inverter uma ordem imutável. Nós colhemos justamente o que nós plantamos. Então não podemos semear o mal e pensar que vamos colher o bem. E esses estultos ou tolos, né, eles pensam e agem dessa forma. Não podemos plantar joio e pensar que vamos colher trigo. Então não podemos semear discórdia e colher harmonia. Não podemos plantar ódio e colher amor. Então, o homem que é tolo vai perverter justamente todo o seu caminho. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. Há amigos de verdade e amigos de fachada, né? Há amigos que nos amam e amigos que amam aquilo que nós temos. Estão sempre buscando alguma vantagem pessoal dentro dessa proximidade. Então diz o ditado popular que é melhor viver só do que mal acompanhado. Então o amigo verdadeiro ama em todo o tempo. Você tem amigos assim? Você é esse tipo de amigo, amigo verdadeiro, né? Você tem amigos verdadeiros que amam você independente das circunstâncias, né? Porque aqui ele fala justamente sobre aqueles que são amados só quando podem fornecer alguma coisa para aqueles que dizem que os amam, né? Então muito cuidado com esse tipo de amigos. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Nós sabemos que os tribunais da terra estão repletos de falsas testemunhas. Pessoas que juram falar a verdade com a mão sobre a Bíblia e depois abrem a boca para falar mentiras. Isso é próprio do ser humano. E nós estamos vendo isso acontecendo todos os dias, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. O mentiroso, ele não é consistente. Ele entrará em contradição mais cedo ou mais tarde. Vai tropeçar na sua própria língua. A mentira não vai triunfar sobre a verdade. Mais cedo ou mais tarde a verdade sempre prevalece e aparece, tá? Então é importante de nós sabermos isso. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. O rei Salomão aqui nos alerta sobre o fato de que todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes, né? Para quê? Para poder receber presentes. Então a prudência nos ensina a não engrossarmos as fileiras desse grupo, de sermos interesseiros, pessoas que estão próximos aos outros apenas para receber algum tipo de vantagem. Então a prudência nos ensina a não estarmos perto desse tipo de pessoas. Não devemos dar guarida, né, a esse bando de aproveitadores, nem nutrir no nosso coração esse sentimento que é um sentimento aviltante, ruim, tá? Então não permita que isso entre ou faça parte da sua vida. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. Então são irmãos e amigos apenas de palavras, mas não de fato e de verdade. Aproximam-se de você apenas no tempo da fartura, no tempo daquilo que está tudo bem. Mas quando há escassez, quando há problemas e dificuldades, eles desaparecem, eles somem, né? E nós não temos ninguém a quem recorrer. Então esse tipo de amizade também não vale a pena. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. Então o conhecimento, meus queridos, ele é um bem importantíssimo. Um bem que você não pode quantificar. Ele é extremamente importante.
Quem adquire conhecimento faz o melhor de todos os seus investimentos. Porque o conhecimento ninguém pode tirar de você. Outras coisas podem ser tiradas de você, mas o conhecimento não. O entendimento e a inteligência são a expressão da sabedoria. E a sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Nós temos repetido isso várias vezes, então procure guardar, se não guardar outras coisas, guardar essa frase. Que a sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Isso é ser sábio. Vou repetir mais uma vez. Ser sábio é olhar para a vida com os olhos de Deus. Os olhos de Deus estão aonde? Você pode encontrar esse olhar de Deus dentro da sua palavra. Então, se você quer olhar a vida com os olhos de Deus, precisa conhecer a palavra de Deus e ter intimidade com Deus. E não apenas procurá-lo quando lhe é conveniente. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Então, a falsa testemunha é sempre um mentiroso. E não somente será apanhada, mas também diz aqui que vai perecer. Sua ruína será total. Isso você pode ter certeza. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. Então, ao tolo não convém ter uma vida regalada, ter uma vida sossegada. Alguém já disse, com razão, que se quisermos conhecer o caráter de uma pessoa, nós devemos lhe dar poder. As pessoas sensatas usarão o poder para o bem coletivo, mas os tolos empregarão o poder para o proveito próprio. E isso realmente é uma grande realidade. Nós conhecemos as pessoas quando nós damos poder a elas. Aí conhecemos o seu caráter, quem realmente elas são. Aqueles que não têm juízo, quando assumem qualquer posição de liderança, usarão a sua força para perverter a ordem, para torcer a lei, para agir com violência. E é assim que nós estamos vendo pessoas que têm poder em suas mãos em todas as instâncias, que agem dessa forma, pervertendo todas as coisas, pervertendo a ordem, torcendo a lei. Como isso está acontecendo nos dias de hoje, pessoas que deveriam realmente obedecer à lei, que deveriam cumprir a lei, estão torcendo a lei, e com isso trazem grande prejuízo para todas as pessoas. Mas o Senhor diz que essas pessoas não passarão impune de forma alguma. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Então, a discrição aqui, a prudência, faz reter a sua ira, a sua glória, o passar por cima da transgressão. A discrição aqui é sobre alguém que tem a virtude do controle daquilo que fala. É uma virtude rara nos nossos dias, mas é absolutamente necessária para a construção de relacionamentos sólidos. Alguém que tem controle sobre aquilo que faz. Alguém que tem controle sobre a sua fala, sobre aquilo que diz. Ninguém confia numa pessoa que tem a língua solta, em alguém que fala demais. Não somos chamados a exercer a lei do olho por olho, mas para amar até mesmo os nossos inimigos. Então nós devemos exercer misericórdia e ser canais de graça de Deus, até mesmo na vida daqueles que nos cobrem muitas vezes de injúrias. Então, isso vai acontecer muitas vezes, talvez tenha ou esteja acontecendo com a sua vida. Mas não pague o mal com o mal, porque a palavra do Senhor nos ensina justamente o contrário. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. As descrições aqui do bramido do leão e do orvalho sobre a erva são especialmente adequadas quando o monarca tem poder absoluto. Ele pode fazer o que bem entende, ele não tem que consultar a ninguém. A sua ira pode ser violenta e impreensível, ou imprevisível, melhor dizendo, como um leão. E o seu favor, agradável e restaurador como um orvalho.
ele pode agir dessas duas formas, duas maneiras, ou de uma forma muito irada ou de uma forma benevolente. Um bom rei deve exortar e conceder graça por bons motivos, né? Um bom rei, ele deve saber dosar exatamente tudo aquilo que ele tem de poder nas suas mãos. E aqui, quando a gente fala sobre o rei, aqui nós estamos falando então sobre pessoas, traduzindo para os dias de hoje, que têm uma posição de liderança, que tem poder nas suas mãos. Precisa saber como usar esse poder, né? Às vezes precisa ser um pouco mais enérgico, mas não violento. E às vezes precisa usar de benevolência, como diz o texto, tá? O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo às contendas da mulher. Então, o filho sem juízo, ele traz enorme desgosto, enorme dor de cabeça para seu pai. E uma mulher rixosa, uma mulher gotejante, briguenta, amarga, que vive reclamando da vida, azeda, é uma goteira que pinga sem parar e transforma a vida do marido num pesadelo. Tá? Então, tente imaginar essa figura, né? Um gotejar constante aí na sua cabeça, no seu dia a dia. Isso se torna um pesadelo, tá? E ele fala então sobre o filho insensato e sobre a mulher que cria contendas. Versículo 14. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Então, muitos casamentos são feitos apressadamente, sem reflexão e sem oração. Decisões são tomadas e alianças são firmadas sem que a vontade de Deus seja consultada. E aí você pode pensar, talvez, que me ouve, né? Que isso é uma grande bobagem, o fato de você orar pedindo a Deus um homem ou uma mulher para a sua vida. Tá? Mas isso não é bobagem, porque as escolhas têm sido feitas de uma forma inapropriada. E aí nós estamos vendo o grande número de divórcios acontecendo todos os dias, fora da igreja e dentro também da igreja. Por quê? Porque não buscaram a direção de Deus, não buscaram a orientação do Senhor. Quando nós o fazemos, quando nós buscamos essa direção, nós ainda precisamos de muito cuidado, de muito respeito, de muita paciência para poder levar o casamento até os últimos dias de cada um de nós. Imagina quando isso não é feito dessa forma, quando não há essa prudência, esse cuidado de pedir orientação ao Senhor. Por isso que os casamentos cada vez mais estão fracassando. Então, decisões são tomadas, alianças são firmadas sem que o Senhor seja consultado. Muitos casamentos estão naufragando porque os jovens fecham os olhos durante o namoro e só abrem depois, para descobrir que fizeram então uma escolha errada. Mas é justamente no momento do namoro que se descobre tudo aquilo que é necessário sobre o rapaz ou a moça com quem você pretende ter um relacionamento para o resto da sua vida. Esse é um período onde você precisa realmente entender quem é a pessoa com a qual você quer passar o resto dos seus dias. E se você não agir de uma forma coerente e não pedir em direção a Deus, vai fracassar com toda certeza. Então, é sensato, é prudente buscar a orientação do Senhor antes de se envolver com qualquer pessoa. A preguiça faz cair em profundo sono e a alma indolente padecerá fome. Um indivíduo que é ocioso, com a mente cheia de nada e as mãos vazias de trabalho, vai enfrentar um futuro sombrio com toda certeza. A fome será sua amiga inseparável. A miséria vai habitar na sua casa constantemente. E ele vai padecer fome, como diz o texto, porque é ocioso, porque é indolente, porque é preguiçoso. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma. Porém, o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Então, os mandamentos nos foram dados para ser fontes de vida para nós. Não é para ser um peso na nossa vida, mas é para ser fonte de vida. Aqueles que obedecem a Deus, eles prolongam seus dias sobre a terra e ainda recebem promessa da vida no porvir, ou seja, na vida após a morte aqui. Por outro lado, desprezar os caminhos de Deus é entrar numa rota de colisão e trilhar o caminho largo que conduz à perdição eterna, à separação eterna de Deus, né? E aí o fim
e a eternidade serão trágicos com toda certeza. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Quando nós socorremos os aflitos em suas necessidades, isso é como emprestar a Deus, pois ele é o fiador do pobre. A preocupação de Deus com os pobres está bem documentada nas Escrituras. Se você vai ver no livro de Deuteronômio, capítulo 10, você pode ler lá e você vai ver isso. Agora, evidentemente, o Senhor está preocupado com todas as pessoas, mas essas pessoas não têm a quem recorrer e por isso é a questão mencionada e colocada aqui sobre o seu compadecer do pobre. Porque nós muitas vezes não estamos compadecendo, alguém precisa se compadecer deles e o Senhor diz que assim age. E nós precisamos também nos compadecer dessas pessoas e buscar ajudá-las dentro das suas necessidades. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Então o Senhor, na sua palavra, fala claramente sobre a correção dos filhos, não só nesse texto, mas outros textos de Provérbios e também da palavra. Ele fala sobre a correção. Hoje nós temos dificuldade com isso, até mesmo porque muitas vezes nós nos deparamos com questões legais sobre a questão da correção dos filhos. E mesmo quando você os corrige de maneira correta, porque ele diz aqui, você não deve castigar ao ponto de matar o seu filho, ou seja, de ser uma violência ao filho, mas o castigo da forma correta e no peso e no tamanho certo, na medida certa, isso deve ser empregado, mas nem isso pode ser feito muitas vezes. E as pessoas são desestimuladas a isso, mas a Bíblia ensina. Quanto à disciplina dos filhos, dois extremos, então, perigosos devem ser evitados: a falta de disciplina e o excesso de disciplina. Então, a disciplina é um ato responsável de amor. O propósito da disciplina é a formação do caráter, e não o esmagamento da autoestima, mas é formar o caráter nessa criança que precisa de direção. Precisamos temperar a disciplina com encorajamento, firmeza com doçura, repreensão com consolo. Então, são sempre os dois lados da moeda. Nós precisamos dosar essas questões, para justamente essa disciplina ser o que ela se propõe a ser. Uma doutrinação, um ensino, uma educação. Então, a falta de disciplina gera filhos rebeldes, filhos excessivos, filhos violentos, filhos que não têm medida. E o excesso de disciplina gera filhos desanimados, filhos despreocupados, filhos que não têm apreço a ninguém e a coisa alguma. Então é preciso tomar cuidado com os extremos. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Então, não tente blindar pessoas de mau gênio. Não tente blindar pessoas que cometem falhas, erros, e são pessoas que estão sempre incorrendo nessas falhas e nesses erros. Não tente proteger aqueles que, como um vulcão em erupção, lançam de si larvas inflamadas, que espalham sofrimento à sua volta. Então não tente blindar essas pessoas, justificar essas pessoas. Às vezes nós estamos vendo pessoas que são tão iracundos, que são tão violentos, e a gente tentando justificar as atitudes deles. Essas pessoas precisam sofrer as consequências dos seus atos para não serem encorajadas a prosseguir nesse caminho de loucura. Porque eles vão agindo e prosseguindo nesse caminho até trazer um dano que muitas vezes será irreversível. Nós temos visto a agressão, muitas vezes, às mulheres, que começa justamente dessa forma. É preciso ter um limite, é preciso ter um basta a essas coisas. Então, cuidado para não, principalmente na criação de filhos, que tem sido dito aqui, para não criar filhos assim, onde você justifica todos os erros e todas as falhas que eles cometem. Ok? Você vai criar um grande problema dentro da sua casa. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim você seja sábio.
Quem não semeia hoje instrução, não colherá amanhã os frutos de sabedoria. Então, receba o conselho, receba a correção, ouça, acate, para que amanhã você se torne uma pessoa sábia. Se você não fizer isso, se tornará um tolo e criará problemas para si e para aqueles que estão ao seu redor. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Ele, por diversas vezes, tem repetido isso no texto de Provérbios. É bom saber que os desígnios de Deus e não os nossos próprios é que permanecem, pois o nosso Deus é o Pai das luzes, é a fonte de todo o bem, tá? Verdadeiro em todas as suas palavras, misericordioso em todas as suas obras. Então, o conselho dele vai permanecer sempre. Então, sempre devemos estar prontos a cumprir os mandamentos e propósitos do Senhor na nossa vida, porque esses propósitos permanecem para sempre, diz aqui. Então, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que deve prevalecer em nossas vidas. Por isso, ele precisa ser sempre consultado. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. Então ele está fazendo a comparação entre a pobreza e a mentira. Ele não está dizendo que você deve escolher ser pobre, ou que ser pobre é alguma espécie de glamour, alguma espécie de... está aqui incentivando a questão da pobreza. Está dizendo que entre ser pobre e mentiroso é preferível ser pobre. Então, o mentiroso esconde o que tem para não socorrer o próximo. O pobre, ele reparte o pouco que tem para socorrer o aflito. A gente vê muito disso, e até no contexto bíblico a gente vê isso. O de Atos falando sobre uma igreja de irmãos que estavam vivendo numa certa situação tão difícil que socorreram outros irmãos que estavam em dificuldade. Então, o mentiroso só tem palavras, o pobre ele tem ação. O mentiroso fala muito e não faz nada, ou faz muito pouco. O pobre ele não ousa falar, porém faz não apenas o que está ao seu alcance, mas também o que está muitas vezes acima do seu alcance. Então é isso que ele está dizendo aqui, é sobre isso que ele está falando. Sempre tenha isso em mente. Não tente levar para outro lado, né? Como muitas vezes hoje a questão das minorias e querendo, em detrimento, né, dessas minorias, acabar criando problemas para outras pessoas, né? E tendo a ideia de que essas minorias então devem ser atendidas enquanto outros não. Não, o Senhor fala sobre o atendimento a todas as pessoas. O que ele está deixando bem claro aqui é sobre escolhas que nós devemos fazer, né? Escolhas que são importantes na nossa vida. Então, de novo, entre ser pobre e mentiroso, é melhor ser pobre do que ser mentiroso. Ok? E que o pobre faz muito mais do que o mentiroso. Por quê? Porque ele é mentiroso. Então, o mentiroso não ajuda e não faz nada por ninguém. Enquanto o pobre, muitas vezes, né, ele faz acima daquilo até de que ele poderia fazer. Ok? É sobre isso que ele está falando aqui. O temor do Senhor me encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal algum. Tá? O horário se vai, eu vou ter que correr aqui. Então, o temor do Senhor não é apenas o princípio da sabedoria, mas é a fonte da vida também. Tá? Quem teme a Deus, ele deleita-se no Senhor e protege a sua própria alma, né, de estar envolvido com qualquer coisa que desagrade ao Senhor. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem para torná-la a sua boca, tá? Então, a preguiça mata. Por quê? Porque você não tem disposição nem para levar a mão à boca, vai morrer de fome, ok? Então, isso é importante, tá? Açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende o entendido e aprenderá conhecimento. Então, fracasso só é fracasso quando nós não aprendemos nada com ele. Quando nós aprendemos com os nossos erros, né, ou mesmo com os erros dos outros, nós nos tornamos sábios e crescemos em conhecimento. O que aflige a seu pai ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Então, maltratar o pai, né, ou a mãe, isso é abominável aos olhos do Senhor, tá?
Isso agride a integridade de Deus, isso agride o coração de Deus e ele pesa a sua mão sobre os que agem dessa forma. Portanto, cuide muito bem do seu pai e da sua mãe, porque se você não fizer isso, você vai pagar um preço muito alto. A mão de Deus vai pesar com toda certeza sobre a sua vida. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento, né? Então, nossos ouvidos precisam continuar atentos à instrução. Aqueles que deixam de ouvir a instrução se desviarão das palavras de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, e terão um prejuízo para si. A testemunha ímpar escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. A testemunha corrupta, então, né, ela interfere diretamente nas decisões de um tribunal. Ela inverte os fatos para inocentar os culpados e culpar os inocentes. Nós temos visto isso muito no livro de Provérbios e temos visto isso muito no nosso dia a dia, né? Isso está acontecendo todos os dias no mundo e principalmente no nosso país. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Então, nem sempre a pessoa recebe a justa retribuição das suas obras no exato momento, né, em que ele comete o delito. O ladrão que rouba algumas vezes consegue escapar. O corrupto que lança a mão do alheio às vezes consegue enriquecer. O juiz iníquo que vende a sua consciência para dar uma sentença injusta quase sempre sai ileso dessa farsa. Porém, mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona e esses escarnecedores não serão ou não ficarão impunes. Precisamos crer nisso, senão nós não vamos conseguir sobreviver. Senão a nossa vida será uma desolação. Então precisamos confiar de que Deus, ele é justo, é verdadeiro e que ele está atento a cada detalhe, a cada situação e ele não deixará permanecer essas pessoas impunes. Você pode ter certeza disso. Isso deve trazer esperança ao seu e ao meu coração. Deus abençoe a sua vida nesse dia, que todos tenham um bom dia na graça e na paz do Senhor, né? E que amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos com Provérbios capítulo 20, dando continuidade, então, a essas instruções, a esses momentos, né, de grande sabedoria do servo de Deus que são trazidas a nós através da palavra do Senhor, tá bom? Que possamos trazê-la para o nosso dia a dia, praticá-las e com certeza seremos abençoados, ok? Pai, obrigado por esse tempo juntos nessa manhã, obrigado pela vida de cada um daqueles que estão ouvindo, assistindo e que também ainda ouvirão, assistirão, que possa alcançar os corações e que essas instruções tragam mudança para a nossa vida, para o nosso dia a dia, onde assim possamos, ó Deus, ser beneficiados, satisfeitos e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente agradar o coração do Senhor. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que todos tenham um bom dia na graça e na paz do Senhor e então amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos com o livro de Provérbios aqui, capítulo 20. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã. Pra te adorar.